O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, com muito prazer, é o Dr. João Soares Neto. Ele tem formação completa em Direito e Administração, participou de seminários, fóruns e cursos no campo da administração, como realizado mediante concurso no Harvard University, Cambridge, Massachusetts. Administrador notável, em 1993 recebeu o prêmio do Conselho Regional de Administração, cônsul honorário do México no Ceará, com diploma de reconhecimento otorgado pelo governo da cidade do México. Ele também integra a Academia Cearense de Letras, na qual é presidente da Academia Fortalezense de Letras, né? Da qual é presidente, Sociedade Consulado do Ceará como vice-presidente, Associação Brasileira de Bibliófilo como secretário, Escola de Formação do Governador do Ceará como vice-presidente, é autor, entre outros livros, sobre a vida e o amor, sobre todas as coisas, microcontos sobre Gênesis e o caos, conversas de domingo, e agora está lançando o livro Gente que Conta. Muito obrigado, doutor João, de estar aqui no nosso programa Destaque. Eu queria, para começar a nossa conversa, nosso bate-papo, como é que um administrador, de repente, resolve caminhar por esse mundo cultural? Na realidade, o administrador foi depois da caminhada do jornalista. Eu comecei minha vida universitária ao mesmo tempo que trabalhava nos diários associados, como colunista. Eu escrevi primeiro uma coluna chamada Informes Acadêmicos, que cobria não só a vida dos estudantes universitários, como da academia, que é a única que existia, que era a Universidade Federal do Ceará, e depois continuei escrevendo uma coluna diária chamada Administração e Negócios. Então, na realidade, eu fui sempre um escrevinhador. E aí, de repente, você, como escrevinhador, geralmente, aí você entrou para o lado do negócio, do empreendimento, do empreendedorismo. Como é que você saiu da arte e para trabalhar? Na verdade, a gente nunca sai. A gente vai... Porque eu lia muito, à época, eu conhecia, tinha me formado em Direito e Administração, e a novidade no Brasil era o sistema financeiro da habitação. E eu digo, tem que estudar alguma coisa diferente, nova. Então, quando eu conheci o sistema financeiro da habitação, que era uma legislação nova, era a chamada Lei 4.380, eu resolvi me debruçar sobre ela. E, acidentalmente, eu comecei a trabalhar com planejamento habitacional e planejamento urbano. E a gente, sem querer, vai levado, talvez pela mão do destino e um pouco pelo conhecimento que se tem, para fazer alguma coisa que não estava previsto. Porque na vista, a única coisa prevista é o nascimento e a morte. Com certeza. Aí, de repente, o senhor começou a escrever livros, né? Tem esse livro aqui, que é sobre a vida e o amor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desses seus livros aqui, para a gente poder falar da... Eu tenho livros escritos de crônicas, sobre a vida e o amor de crônicas, sobre a Gênesis e o caos é um livro de contos que enfoca especificamente o acidente ou o atentado do dia 11 de setembro de 2001, quando os Estados Unidos foi atacado, né? E Microcontos é outro livro de contos, mas com uma característica peculiar, de que são realmente não mini-contos, mas microcontos. Eles têm um começo, têm um meio, têm um fim surpreendente, mas eles são retratados com muitas poucas palavras. E Gente que Conta, como foi essa ideia de escrever o livro Gente que Conta? Eu queria até que o senhor mostrasse aí. Esse livro, Gente que Conta, ele surgiu daquela necessidade de se ter uma memória viva de personalidades que, após o seu viver natural, fenecem, morrem e não têm a sua história contada pela sociedade. Então, eu verifiquei que algumas personalidades muito fortes precisavam ser destacadas, porque uma família, quando perde a sua figura maior,
fica coletando nos jornais, em cartas, depoimentos de amigos, assim, eu fui direto à fonte, direto às próprias pessoas. E eu tive como base que todas essas pessoas teriam pelo menos 60 anos de idade, com exclusão, digo, da escritora Ana Miranda, que tinha muito menos que isso, mas que já era notória no seu saber. Então, essas pessoas que foram convidadas a participar deste livro, que foi um convite e que eu deixava absolutamente à vontade, né, elas tinham sempre muita história para contar. Mas eu via que essas histórias estavam sendo contadas, talvez, de um modo não digno para o nível da pessoa, para o que a pessoa representa ou já representou para o Ceará. São pessoas, por exemplo, do nível de, como eu já falei, de Ana Miranda. Ana Miranda, com certeza, é a maior escritora cearense no Brasil. Ela hoje seria, num sentido lato, a substituta de Raquel de Queiroz, né? Sem nenhum demérito para as demais escritoras cearenses, tanto as que são da academia, como as que são apenas literatas. O outro é Arthur Eduardo Benevides, professor universitário, poeta, e que foi consagrado como o príncipe dos poetas cearenses. Foi presidente da Academia Cearense de Letras e hoje é presidente de honra de várias academias, inclusive com muita honra da academia que eu presido, que é a Academia Fortalezense de Letras. Chico Anísio. O Chico Anísio eu conheço desde o final dos anos 60. O Chico Anísio já deu muitas entrevistas, mas sempre procuram falar do Chico Anísio humorista. Mas o Chico Anísio não é só humorista. O Chico Anísio é um grande intelectual. Ele é romancista. Ele é também pintor. Ele é também produtor de televisão, diretor de cinema. E ele é um pintor de primeira água. Então, esse homem foi desnudado e ele próprio, Chico, me disse: João, você conseguiu de mim o que eu não disse em nenhuma outra entrevista que fiz. Foi mostrar o Chico Anísio, que saiu de Maranguape, criança, que transferiu-se para o Rio e que lá não perdeu todas as suas características de cearense e cresceu como profissional e como grande pessoa humana que é. Ele, inclusive, é especialista em casamento, tem até um livro sobre esse assunto, né? Eu digo que ele tem... Você fala aí eu faço do seu brincadeira livro. Que ele é o maior pagador de pensão do Brasil. Né? E ele tem um livro, né, sobre o Hernando Shoa Lima, também um professor, foi amigo e discípulo de Figueiras Lima, e que se fez advogado criminalista, presidente da OAB, secção do Ceará, e depois teve a coragem de ser candidato e eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, em todo o Brasil. Né? Então, é uma pessoa que também teve uma participação política. Ele foi suplente de senador e assumiu e terminou um mandato de senador da República.